com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra é para ti, Senhor. A glória também é para ti, Senhor. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A última vez a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Vamos estar orando para o Temer, para ele poder estar ministrando a palavra do Senhor que Deus tem colocado no coração dele. Querido Deus, eterno Pai, Senhor Deus, chegamos até aqui, Senhor Deus, entoamos louvores a Ti, Senhor Deus, que tudo é para honra, glória e louvor do Teu santo nome, Pai. Agora, Senhor Deus, quero Te pedir, Senhor Deus, especial, Senhor Deus, a vida do Temer, Senhor Deus, que ele possa transmitir tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor colocou e ministrou no coração dele nesta noite, Pai. E que cada um possa entender, Senhor Deus, e de encontro ao coração de cada um, Senhor Deus. Que as pessoas que estiverem aqui, Senhor Deus, nesse lugar, não saia da mesma forma que chegou, Senhor Deus, mas saia, Deus, abençoada, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Vocês não vão ficar cansados aí, que hoje eu vou até às 11. Pode não? Eu não tenho culpa, os caras pegam todo o meu tempo. Depois me larga com 10 minutos aqui. Pô, não. Chegou atrasado, falou 40 minutos. O Jonathan não parava de ministrar. Gente, é só uma brincadeira. Se eu não tivesse tempo para falar, tava tudo bem. Mais importante para nós disso tudo que a gente está fazendo, e o Rafael perguntou e eu não compreendi. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Glória a Deus. 2 pessoas só? 3, 4. Vocês sabiam que a gente não está aqui como um movimento de igreja? Você sabia que entre nós, com exceção do pastor Pedro, cadê o pastor Pedro? Com exceção do pastor Pedro, não tem pastores entre nós?
Vocês sabiam que a gente não tem um plano de levar vocês para uma igreja? Essa é a nossa igreja. Cada um de nós congrega em uma igreja diferente. Então a gente tem algum lugar que nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. Mas nós estamos aqui como filhos, querendo passar para vocês um pouco da palavra de Deus, a palavra de Deus que mudou a nossa vida em algum momento. A palavra de Deus, presta atenção aqui. Agora eu com o microfone vai ficar pior para quem não precisa atenção. Já sabe, né? Tá rindo porque sabe. E eu ia deixar uma outra palavra para vocês, mas eu mudei aqui na hora, porque acho que é importante. Primeiro, muitos de vocês já ouviram falar que Deus é um Deus coletivo. Quem já ouviu falar isso aqui? Nós temos Deus Pai que nos criou, Deus Filho que veio para nos salvar, e Deus Espírito Santo que ficou conosco quando Jesus voltou aos céus, depois de ressuscitar, para nos auxiliar nesse caminho de santificação. Nesse caminho até que Jesus volte novamente, ou que a gente morra e vá se encontrar com Ele. Quem quer se encontrar com Jesus? Quem não levantou a mão já sabe para onde vai, né? É isso aí. E a gente precisa falar sobre a importância do Espírito Santo. Porque o Evangelho é viver em novidade de vida. Evangelho são as boas novas de Cristo para nós. E eu queria começar lendo Hebreus capítulo 3, do versículo 10 ao 15, que diz assim: Por isso me indignei contra esta geração, e disse: Estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Ninguém vai falar nada? Misericórdia, não é não? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Irmãos, isso é muito sério. O pecado endurece o nosso coração, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos, se guardarmos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Quem confia em Jesus? Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz. A voz de quem? A voz de quem? Do Espírito Santo. Não endureçais os vossos corações. Irmãos, o Espírito Santo está aqui conosco. A palavra de Deus diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, lá Ele estaria. Amém? Amém. E se nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, é uma certeza que o Espírito Santo está conosco. Quem acredita nisso? Essa passagem que eu acabei de ler é sobre a história do povo de Israel, que mesmo tendo presenciado muitos milagres e maravilhas de Deus, acabou se afastando da sua vontade. Nem a sua longa provação de 40 anos foi suficiente para mostrar que era uma característica do povo, que eles estavam dispostos a desviar-se de Deus. 40 anos são suficientes para mostrar qual é o personagem. Eles viram suas obras, eles foram chamados para obedecê-lo, eles receberam sua lei, e no entanto, a conduta deles durante esse tempo mostrou que eles não estavam dispostos a obedecê-lo. Quando eu leio essa consideração do texto, essa anotação que eu fiz, eu percebo que a gente, na nossa caminhada de fé, é igual. A gente se comporta muitas vezes como esse povo, que vê os milagres de Deus e mesmo assim se posiciona não como filho, mas como criatura. Vocês estão entendendo onde estou querendo chegar?
Nós temos a opção todos os dias de nos posicionarmos como quem entendeu a verdade do Evangelho, ou de nos posicionarmos como alguém que está nem aí. Tem muita gente que entende a palavra de Deus, que já entendeu o que Jesus quer, esse caminho de santidade, de obediência, mas entra nesse lugar do não tem nada a ver. Ei, presta atenção aqui que é importante. Você tem algo aí no seu coração que o Espírito está mexendo com você, algo que Ele já te pediu, alguma coisa que você faz, algum comportamento inadequado, alguma maneira de ser, que o Espírito já pediu para você mudar, e você acha isso menor. Você fala, isso não tem nada a ver. É ou não é assim? Ou foi só comigo? Comigo foi assim durante muito tempo. Eu já tinha ouvido falar sobre a palavra de Deus, eu já tinha assistido N pregações, eu já tinha até me batizado. Mas eu achava que tinha coisas que, embora o Espírito Santo já tinha me pedido, eram coisas menores. E isso não tinha nada a ver. Tem alguém que é da turminha do não tem nada a ver? Hein? Já fui. Não é? É um risco que a gente corre à medida que o tempo passa, a gente ir esfriando a nossa fé. E a gente cair nesse lugar do não tem nada a ver. Em Isaías, capítulo 48, versículo 16, diz assim: Chegai-vos a mim, ouve isso, não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. O Pai que nos criou mandou o Filho para nos salvar. E quando o Filho ressuscitou, deixou o seu Espírito conosco, para nos conduzir nesse processo. Mas a gente não deve buscar as coisas de Deus no aspecto de nos salvarmos de alguma coisa ou de algum lugar. Vocês estão entendendo isso? Eu preciso buscar a Deus e caminhar pelo Espírito, por aquilo que Deus quer fazer através de mim. É para isso que a gente foi chamado. Ah, Temer, mas eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia muito, eu tenho pouco conhecimento. Irmão, presta atenção. Se você falar da transformação que Deus fez na sua vida para o seu vizinho, você já está cumprindo o que está lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Porque não existe um formato. Nós podemos fazer isso com microfone, nós podemos fazer isso com violão ou sem violão. Nós podemos fazer isso num templo ou podemos fazer isso numa praça. Nós podemos ter uma igreja para quem pode dar dízimos e ofertas, e nós podemos fazer uma igreja que vai ter que dizimar e ofertar na vida do próximo. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Essa é a nossa igreja. Ser santo, andar nesse caminho reto do Senhor, é dar uma resposta diferente do que o mundo espera. Nós vivemos hoje uma sociedade, nós vivemos hoje uma maneira de ser, de mundo, onde cada um só pensa em si próprio. Sim ou sim? E nós cristãos podemos agir da mesma forma? O que a gente tem que fazer, irmãos? Para o próximo. Falei isso ontem lá na nossa comunidade. Falei, primeiro, Deus nos manda amar ao próximo como a nós mesmos. Depois ele sobe essa régua e fala assim: ama o próximo como eu vos amei. Depois ele sobe mais um pouquinho essa régua e fala: pegue a sua cruz todos os dias e siga-me. A escala de progressão, de obediência com Deus, essa vida com Deus, esse chamamento de Deus para nós, é uma escala progressiva. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou aqui, depois de amanhã eu estou aqui, eu estou caminhando em direção ao que Deus quer que eu faça. Quem está entendendo? Vocês não reagem, não me ajudam. Eu acho que a culpa é do microfone, não é não? Vou tirar então. Bota no começo. Pode? Opa. Vamos então.
E por que nós precisamos do Espírito? Se eu conheço a verdade, se eu já vivo de modo diferente, se eu já estou falando de Deus para o meu amigo, se eu já percebo Deus na minha vida, se eu estou sendo transformado pela sua palavra, por que é que eu preciso do Espírito Santo? João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, o Espírito Santo é consolador, mas ele também é incomodador. Isso que você acha que é porque você se tornou uma pessoa melhor, tira da sua cabeça. É o Espírito Santo que habita em você. Esse Espírito que quando você abriu a porta do seu coração e ele fez morada, que está pegando esse coração de pedra que você tem aí e transformando em coração de carne. E todas as vezes que você cai, você não peca gostoso mais. Porque é o Espírito Santo te mostrando que esse caminho não é o seu caminho. Vocês estão entendendo isso? Ninguém pode pensar que Deus nos criou para pecar. Isso é uma insanidade. Deus nos criou para ser filhos obedientes, para nos posicionarmos em favor do outro. Para isso que a gente veio. O Espírito Santo não só distribui os dons espirituais de acordo com a sua vontade, como está escrito lá em 1 Coríntios 12, 7. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Mas ele também nos ajuda, como está lá em João 14, 16. E ele também nos ensina, em João 14, 26. E permanece em nós como um selo de promessa. Irmãos, presta atenção nisso. Um selo de promessa sobre os nossos corações, até o dia da redenção daqueles que são de posse, da posse de Deus. Essa história de que todos são filhos de Deus é o maior engano do diabo. Não é verdade que todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que se posicionam como filhos, aqueles que têm fé em Jesus e que o reconhecem como o Salvador. Esses são filhos de Deus. Ele também tem o papel, e ele assume o papel na nossa vida de guia e de conselheiro, nos guiando de maneira como devemos ir pelo caminho e revelando a verdade de Deus que devemos dizer. Quem está entendendo isso? Se a gente vier aqui e falar um monte de coisas boas para vocês, coisas positivas, sem mencionar o texto da palavra de Deus, será só um discurso vazio. Não é a minha fala, a fala do Rafael, a fala dos meus irmãos aqui do grupo que transforma a vida de vocês. Quem transforma a vida de vocês é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é revelado através da palavra de Deus. Não tem nada a ver com um dom de oratória. Não tem nada a ver com saber se comunicar. Eu conheço pelo menos meia dúzia de senhorinhas de coque que mal sabem ler, mas são tão cheias da presença do Espírito Santo que só de você estar perto você fica arrepiado do pé ao fio do cabelo. Quem já teve essa experiência aqui? Tem gente que a gente não consegue ficar perto sem ficar arrepiado de tanta presença de Deus que essa pessoa carrega. Então não tem nada a ver com a pessoa humana, tem a ver com aquilo que ela carrega. Mas quando a gente fala que o Espírito Santo vem para nos orientar nesse caminho, como que a gente pode reconhecer essa voz? Quem tem essa dúvida? Eu tinha essa dúvida. Como que eu reconheço que é do Espírito Santo? Lá em João 16,5, eu vou ler aqui, presta atenção que é importante. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza.
Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou a de anunciar. Irmãos, não é fácil ouvir o Espírito Santo quando uma pessoa não é nascida de novo. É praticamente impossível. Pode acontecer? Pode. Porque Deus pode mover o que Ele quiser para te trazer de volta. Mas para você ter unidade, para você ter sintonia, entrar nessa frequência do Espírito Santo, é necessário que se nasça novamente. É preciso matar o velho homem. É preciso parar de viver pela carne e viver pelo Espírito. É preciso parar de pensar só no próprio umbigo e pensar no próximo. Irmãos, esse é o Evangelho verdadeiro. É eu saber que não é porque não tem ninguém vendo que eu posso fazer aquilo que não convém. Existe um Pai que está no céu, que está olhando absolutamente tudo que nós estamos pensando, sentindo, fazendo e falando. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão sentadinhos aí, balançando a cabeça afirmativamente, mas se no seu coração você estiver pensando outra coisa, você pode enganar qualquer pessoa aqui, mas Deus sabe exatamente o que você está pensando. Você pode estar vindo aqui todas as segundas-feiras por causa daquele alimento ali que a gente dá no final, e não tem problema nenhum nisso, porque quando você está sentado aí, a Bíblia nos ensina que aonde cai essa semente, ela frutifica. A palavra de Deus por si só tem um grande poder de transformação. E quando a gente se deixa se alinhar com o Espírito através da obediência, Ele fala aos nossos corações e vai alinhar a nossa vida de acordo com os princípios da palavra. Vocês estão entendendo isso ou não? Não tem a ver com um comportamento, não tem a ver com uma transformação, uma maneira de agir de fora para dentro. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma transformação interna, onde você entende a palavra no Espírito. E aí, quando você abre a porta do seu coração e o Espírito Santo faz morada, o seu coração é transformado pouco a pouco. E de forma natural, você vê a sua vida sendo transformada. Em 1 Coríntios 2,14 diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A gente só entende as coisas do Espírito Santo espiritualmente. O problema é que a gente tem a tendência natural de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente escuta da palavra de Deus, a gente querer trazer para um entendimento racional. E Deus não é uma questão de entendimento. Deus não é uma questão de entendimento. Deus é uma questão de experimento. Aleluia! Eu posso entender tudo de Deus e não ter nenhum tipo de experiência com Deus. Enquanto eu posso ter uma limitação sobre o entendimento da letra, mas ter experiências com Deus. Isso não tem a ver com um intelecto privilegiado. Isso tem a ver com um coração disponível. Quem está entendendo isso? Eu já falei aqui várias vezes, irmãos. A gente, entre nós aqui, a gente tem se preparado para poder pregar a palavra para vocês. A gente gasta tempo estudando. Eu fui fazer um curso de teologia, mas nada disso
nada disso adianta se eu não tiver no meu íntimo experiência. Porque senão fica uma coisa assim de palestra, de aula chata. Experiência é sentir o Espírito Santo, é saber que o Espírito Santo fala com você. O deserto é um tipo de experiência. O Espírito Santo pode te levar para o deserto que ela está falando aqui, se isso for agregar alguma coisa na sua vida. Eu fui levado para o deserto, vocês sabem da história. Sabe ou não sabe? Quer que eu conte de novo? A razão só faz sentido até que o sobrenatural te toca. Esse povo aqui está muito amuado hoje. Cadê o pastor Pedro? Pastor Levi, faltou você aqui. Então chega mais. Porque está todo mundo quieto demais. Ninguém reage. Eu vou começar tudo de novo. A razão faz muito sentido até que o sobrenatural te toca. Não foi isso que a gente combinou. Vamos fazer de novo. Eu vou repetir. Mas aí você tem que dar um grito forte mesmo assim. A razão faz muito sentido até o que sobrenatural te toca. Irmãos, quem quer ser tocado pelo sobrenatural essa noite? E o que eu preciso para isso? Eu preciso entregar a minha vida para Jesus e mergulhar na palavra de Deus. Não dê nenhum crédito para nós. Não tem nada a ver com a gente. Mas entenda a mensagem que Deus deixou através da sua palavra. É isso que importa. Eu falei para a Valéria. A Valéria eu acho que foi uma das que deu mais trabalho para nós, não é? Dá, não dá? Mas é nítida a transformação dela da primeira noite que ela veio aqui. Não é? É isso. Mudou. Tem mudado. É um processo. É gradativo. Mas tem muita gente ainda que frequenta aqui, que vem aqui e que não entregou a vida para Jesus. E se você entender um pouquinho do que foi colocado aqui hoje, nesse breve tempo que a gente teve, esse é o momento. Aproveita que a gente está ungido hoje. Aqui tem um monte de pastor agora. Primeiro não tinha pastor nenhum, agora tem um monte. Então, se você quer, nesse momento, no dia que se chama hoje, entregar a sua vida para Jesus, vem aqui no centro que a gente quer orar por você. Chega aqui. Levi, olha o Paulinho aí, futuro pastor. Vem, Paulinho. Vem todo mundo, vamos orar aqui. A gente fala depois. Vamos orar agora. Quem não veio aqui, estende sua mão para cá. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado pelo seu ensinamento. Que o Senhor venha, que o Senhor desça como chamas de fogo, labaredas de fogo nesse lugar, meu Pai. Que o Senhor haja sobrenaturalmente nessas vidas. Que o Senhor entre com libertação, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor faça a obra, complete a boa obra que o Senhor começou nessas vidas, nesse lugar. Que o Senhor se levante, meu Pai, em favor dessas pessoas, de todas essas petições, todos esses problemas que eles estão enfrentando. O Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor faça com que esse movimento da Igreja de Segunda prospere de forma sobrenatural, que a gente diminua e que o Senhor cresça, mas que a gente possa, meu Pai, cada vez mais alcançar mais almas para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Pai, ainda na Tua presença, tudo que foi falado aqui, Pai, tudo que foi colocado aqui não vem de nós. É o fruto do Teu amor na nossa vida. Nós não inventamos nada, Pai. O Senhor é a fonte de sabedoria, o Senhor é a fonte de amor, o Senhor é a fonte de perdão e a fonte que jorra sem cessar e que nunca terá fim. Meu irmão, se hoje você sente no teu coração que você precisa do Espírito Santo de Deus, você precisa ser perdoado do seu passado, você quer um presente melhor e um futuro nas mãos do Senhor, hoje é o dia.
Jesus Cristo já fez o sacrifício por você. Basta você crer e abrir o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a tua presença esteja nesse lugar, Pai. Mas vem como nunca antes, toque os corações, Pai. Pai, contamine-nos com o teu amor, para que a gente derrame na vida de outros, e esses daqui derramem na vida de outros, e outros, e outros. Até que o Senhor venha, Pai, nós gastaremos a nossa vida, nós nos prostraremos diante da tua grandeza, e proclamaremos que Jesus é o Filho de Deus. Há poder no nome de Jesus. Nós cremos no Deus que cura, no Deus que sara. Nós cremos no Evangelho de movimento, Pai. A igreja fora da igreja. Meu irmão, que seja hoje, que seja agora o seu transformar, o seu despertar. Porque aquele que é santo já se revelou a você. Se essa verdade chegou até você, manifeste agora, Pai, o teu poder e a tua graça. Pai, são os seus filhos que andaram desgarrados. Ovelhas, Pai, que outrora se desviaram do caminho, mas estão hoje aqui, Pai, voltando e querendo uma transformação. Meu irmão, abra o teu coração. Abra o teu coração, expõe a tua vergonha. Se coloque diante do Senhor com um coração quebrantado. E Ele fará a obra, porque Ele não é homem para que minta. A tua palavra é a verdade, Pai. Obrigado por essa revelação. Obrigado, Pai, por nos resgatar dos impérios das trevas e nos transportar para o reino do Filho do teu amor. Obrigado, Jesus. O Senhor é real, o Senhor vive, em nome de Jesus. Toda criação, santo, exaltado. É o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo, santo pra sempre. E teu povo canta, santo, toda a criação, santo. Alguém? E hoje aqui mesmo. Aleluia. Levando ele agora para a Croada, vai acompanhar o Ney aqui, ó. Todo o trabalho que está acontecendo aqui. Aleluia. Exaltado e louvado seja o nome do nosso Jesus. Vamos continuar louvando, pessoal. Não, calma aí. Vamos continuar louvando. Já organiza. Organiza na fila, as mulheres na fila. Jesus prepara e já vai embora do Bruno agora.
Só interromper aqui. Aleluia.